Episódio 4 da segunda temporada de The Last of Us, inegavelmente o episódio mais fraco até aqui na temporada. Será que a série desandou? Será que ficou ruim? Mudaram demais? Enfim, é sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Então, sem enrolação, bora lá. E o episódio já abre com uma grande diferença. Ele traz um background maior do Isaac, o líder da WLF, né? Que aqui na série é mostrado e é muito mais visível que no jogo que o Isaac fazia parte de fato da Fedra. Mas em algum momento ali, o jogo mostra que em 2018 ele traiu esse movimento e fundou o próprio movimento dele, que é a WLF. E mostra que desde sempre já era meio lunático ali. Ele dá meio que um golpe na galera que tá no furgão junto dele, joga lá 2 granadas nos soldados que estão dentro do transporte, né? E vocês perceberam que o carinha que tá contando a piada lá é aquele que era o gordinho do Drake Josh? Esse cara anda fazendo umas pontas meio aleatórias. Ele apareceu lá no Oppenheimer e agora ele aparece em The Last of Us. Enfim, uma curiosidade aí. Mas o ponto é que isso aqui enriquece muito mais o personagem. Eu acho que a segunda temporada, muito mais do que a primeira, traz mais diferenças, mas também traz mais adições. Ela desenvolve melhor. Enquanto a primeira temporada fez mudanças pontuais, como por exemplo a forma de infecção, que agora é através daqueles galhos e tal. Aqui na segunda temporada eu vejo que eles estão adicionando mais coisa, desenvolvendo mais personagens que são de fato interessantes, como por exemplo o Isaac, dando mais tempo de tela para eles, que na linguagem da série funciona melhor e é mais possível de se fazer isso aqui nessa segunda temporada. E depois daquela pequena exploração ali da Ellie e da Dina, a gente finalmente chega na cena da loja de discos e tal, né? Uma cena que no jogo é opcional, mas que na série eles fizeram questão de colocar. Muito porque essa cena é muito amada pelos fãs do jogo, e ter ela aqui, além de trazer um desenvolvimento muito bom para a relação das duas, é de fato uma cena importante, porque ali é quando a Dina percebe de fato que ela gosta realmente da Ellie. Isso é dito diretamente no making of do episódio. É uma cena muito bonita. Eu acho que novamente a Bella Ramsey atua muito bem aqui, entregando canto, entregando o tocar do violão e também uma atuação muito boa, repleta de sentimentos, porque dá pra ver, né, antes mesmo dela falar, que ela tá lembrando do Joel ali, né? E se você lembrar lá na primeira temporada, ele diz que vai ensinar ela a tocar violão. Enfim, uma cena muito tocante. A Dina se emociona. Eu acho que quem assistiu e gosta da série, do jogo, também deve se emocionar. Gostei demais dessa cena. Ela tá praticamente igual a do jogo, até os enquadramentos, enfim, muito boa. E ainda tem um adicional que quando elas vão embora, o violão fica ali no enquadramento quase que igual ao final do segundo jogo. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem. E aí traz o Isaac de novo, depois dessa cena que é tão bonita, numa cena que é praticamente o oposto, né? O cara torturando ali um dos Serafitas. E talvez o episódio poderia até deixar a gente com pena dos Serafitas, porque no episódio passado mostrou que a WLF faz com eles, né? E aqui mostra de novo eles sendo vítimas da WLF, dessa vez diretamente nas mãos do Isaac. Que essa cena dele me lembrou um pouco ali Cães de Aluguel do Tarantino, porque a cena do cara que tem o poder na mão, fazendo uma coisa trivial, contando uma história, enfim, é bem cruel. E ficou novamente uma cena muito boa. Os atores entregam muito bem, né? Uma cena muito visceral e que mostra as convicções de cada lado, que são muito fortes. Mas aí acaba essa cena e mostra também que os Serafitas não são tão bonzinhos assim como a gente poderia imaginar, né? Lá na torre do rádio, a galera tá pendurada lá com o estômago para fora, enfim. Também uma cena muito pesada, né? Esse episódio aqui mostra muita violência gráfica, então fica um episódio com umas cenas bem pesadas e tal. E aqui, quando a Ellie e a Dina são pegas, né? Mostra ali de fato que o treinamento da Ellie funcionou, porque ela consegue derrubar o cara, ela tá ali no mata-leão, né? E depois consegue finalizar ele, elas fogem e vão lá para aquele metrô, né? E aí tem a cena mais tensa do episódio, sem dúvida alguma, e uma cena que eu gostei demais, né? Essa perseguição desse grupo enorme de infectados ali no metrô, aquela luminosidade vermelha, a urgência da cena, elas aflitas, né? E por fim, né, a principal mudança em relação ao jogo, que a Ellie é mordida e não tem a máscara quebrada, porque não tem esporos ainda aqui no jogo, aqui na série. E eu ainda vou comentar sobre isso.
E, enfim, ela põe o braço pra Dina não ser mordida e acaba sendo mordida no braço. E aí eles criam uma cena nova de tensão, que é a Dina, né, achando que tem que matar a Ellie. E aí elas ficam naquele impasse e aí ele fala, não, vou me amarrar na cadeira e tu me vigia e se eu me transformar tu atira em mim. Beleza, não vai fazer diferença. E aí cria ali uma conexão muito natural e instintiva entre as duas. Quando a Dina percebe que a Ellie de fato não vai se transformar, ela revela, né, que ela tá grávida. Então são as duas revelando o seu principal segredo até ali uma para outra. E não à toa elas têm uma cena de amor tão intenso, né? Porque é instintivo. E aí elas ouvem no rádio a localização da galera, elas sabem para onde elas têm que ir, né? E eu acho que também essa cena traz uma das principais diferenças é em relação à reação da Ellie para a notícia que a Dina tá grávida, porque no jogo a Ellie não leva essa notícia numa boa não, ela fala, pô, não sei o que, vai me atrapalhar aqui nos meus planos, né? Porque ela tá muito mais focada ali, ela tá muito mais, como é que eu posso dizer, obstinada, ela tá obcecada realmente naquilo e ela não quer que nada atrapalhe. E aqui na série a gente tem uma sutil diferença da reação da Ellie, que aqui ela fica mais feliz, ela até brinca, ah, você é papai e tal. E assim, eu acho que eu não gostei tanto assim dessa diferença, né? Eu acho que eles amenizaram isso, que no jogo eu prefiro como foi, porque a Ellie só tá ali pra cumprir aquele objetivo. E aqui eles deram uma amenizada que eu não gostei tanto. A gente tem que ver como é que isso vai reverberar mais na frente, né? Talvez isso gere um peso maior quando a Ellie decida sair de casa novamente depois, né, que elas vão morar juntas e tal, depois que o bebê já nasceu. Talvez isso pese mais lá na frente. Mas aqui nesse momento eu prefiro como foi no jogo, da Ellie ficando chateada e tal. Enfim, diferenças que a gente tem que avaliar como é que vai ser mais pra frente. Então, mesmo com cenas gráficas e uma cena muito tensa ali da perseguição no metrô, esse ainda foi um episódio mais parado, ele focou um pouco mais no romance, mas ainda assim não foi ruim, porque ele desenvolveu bem as personagens. Eu acho que criou uma conexão maior, porque até no episódio anterior elas estavam naquele negócio ali de não saber exatamente o que elas querem, né? No jogo, naquela altura do campeonato, elas já estavam namorando e aqui elas passam a namorar a partir de agora. Então, eu acho que é um episódio mais focado no romance, mas que desenvolveu bem as personagens. Apesar de ser o episódio mais fraco até aqui, não significa que foi um episódio ruim. Achei um episódio legal, razoável. E como eu comentei que eu ainda ia falar dos esporos, no teaser do próximo episódio, mostra ali algumas personagens da série falando que está no ar e a Ellie finalmente chegando perto de um infectado que está preso numa parede e ele solta os esporos. Então acaba que aqui na série ainda vai ter os esporos também, né? No jogo já estão presentes desde o começo, é o principal método de infecção, né? Mas aqui na série eles estão sendo introduzidos agora. E a gente sabe que ao longo desse tempo, né, os infectados e as formas de infecção vão evoluindo, né? Não à toa tem os estágios de infecção, como os corredores, os clickers, o baiacu, enfim. E agora mais uma nova evolução na série, que são os esporos. Então eu acho que eles estão deixando mais coisas para serem adicionadas ao longo do tempo, né? Mais métodos de infecção e desenvolvimentos do fungo, o que é bem interessante. Eu achava que não ia ter os esporos na série, mas eles vão querer adotar sim, o que eu achei legal, porque os esporos são uma nova forma de ameaça, e uma nova forma de ameaça bem diferente, que a gente não vê em outros filmes e séries de zumbis. Eu acho muito bem-vindo e eu acho que combina muito bem. No mais, eu acho que quem ainda tá reclamando da Bella Ramsey como a Ellie tá só mesmo enchendo o saco, porque mais uma vez ela entregou uma atuação muito boa, né? Ela já entregou atuação boa chorando, com raiva, rindo e agora até cantando, né? E a galera fica nessa frescura de reclamar da aparência dela só porque ela não é igual a um personagem feito no computador, né? A Dina é totalmente diferente, o Tommy é totalmente diferente, o Joe é muito diferente, na série ele tem traços muito mais americanos e colocaram o Pedro Pascal, que é um latino. Enfim, várias personagens muito diferentes e só frescam com a Bella Ramsey porque queriam que ela fosse igual a do jogo e não dá, cara, não dá. Tem que focar na atuação. A atuação dela tá boa, ela tá entregando e eu acho que essa polêmica, entre aspas, tem que acabar. Ela tá entregando muito bem e eu acho que a gente tem que avaliar a atuação e até aqui ela tá entregando. A gente tem que avaliar, na verdade, como a série vai fazer essas adaptações, né? E como vai ser, se a série vai ser boa de fato. Porque se for boa, tá bom.
Se a série for bem, tá bom, tá ótimo. Não precisa ser igual ao jogo. Inclusive, eu já falei outras vezes nos reviews dos episódios. Acho que a série não precisa e nem deve ser igual. Deve ser diferente mesmo, deve trazer mudança, deve trazer adições para melhorar, enriquecer esse universo compartilhado de The Last of Us, que é excelente, um dos meus preferidos. E se você gostou desse review, desse episódio aqui, recomendo que você veja esse vídeo aqui em que eu fiz uma análise dos modelos de sociedade em The Last of Us. Eu falei de Jackson e dos Cascavéis, mas também tá chegando o episódio da WLF e dos Serafitas que eu comentei aqui nesse episódio. Assiste lá que tá bem legal e já fica se preparando pro próximo vídeo. Grande abraço, até mais.